Olá meus amigos, tudo bem? Aqui é o professor Anthony. Eu estou trazendo mais um vídeo para vocês, mais uma aula, dessa vez de raciocínio lógico, voltado para quem vai fazer o concurso do cabo. Antes de começar, eu vou partir do suposto que você já sabe o que é uma proposição simples, o que é uma proposição composta, quais são os conectivos, o que é a negação de uma afirmação. Você já conhece aí que uma negação de uma proposição verdadeira é falsa, que a negação de uma proposição falsa é verdadeira, e que você também já tem noção das tabelas verdades, né? A tabela verdade da conjunção, que é o conectivo e, tal, e as outras tabelas dos demais conectivos, como o conectivo da disjunção exclusiva, que é o ou João foi à feira, ou João foi à praia, tá? Um desses dois. A condicional, que é se João foi à feira, então foi à praia. É uma condicional, a gente chama de condicional. E a bicondicional. João foi à feira se e somente se foi à praia. Então, eu vou partir da ideia de que vocês já conhecem essas coisas mínimas do raciocínio lógico. O que é uma proposição, o que é uma proposição composta, quais são os conectivos, e, ou, o se então, e o se e somente se. É de fundamental importância que você saiba essas tabelas, porque elas serão usadas na hora de resolver os problemas. Na hora de resolver uma questão, identifica quais são os conectivos, um desses que estão aqui, e aplique a tabela verdade. Ok? Então, para memorizar, eu não vou passar nenhuma dica aqui de como você deve memorizar isso. Cada um tem um método. E se ainda não tem um método, crie um para que você memorize da melhor forma possível. Não vá à prova sem saber essas tabelas verdades, ok? Então, já vamos aqui à primeira questão. Primeiro, assinale a opção que apresenta valor lógico falso. Ó, essas afirmações aqui que ele deu são proposições compostas, são afirmações compostas, ou seja, elas estão ligadas por um conectivo. Aí, vamos identificar em cada uma delas quais são os conectivos e aí a gente vai poder usar as tabelas com mais certeza. Então, vejam só. Letra A tem 2 ao cubo igual a 8 e 1 mais 4 igual a 5. Olha, já identificamos aqui que é a conjunção i. Então, vou usar a tabela do i. Letra B. Se é o condicional. Ó, se raiz cúbica de 8 é 3, então 6 dividido por 2 é 3. É o se então, a condicional. E a letra C, nós temos o conectivo ou 3 menos 1 é 2, ou 5 mais 2 igual a 8. É o conectivo ou. Letra D, também um condicional. Se 7 menos 2, 5, então 5 mais 1, 7. E letra E, nós temos o se e somente se. Se 3 ao quadrado é igual a 9, se e somente se raiz cúbica de 8 é igual a 2. Certo? Já identificamos os conectivos, já sabemos aqui quais são as tabelas que iremos usar. Então, vamos ver qual é a conclusão da letra A. A primeira proposição, ele diz que 2 ao cubo é 8. 2 ao cubo é uma afirmação verdadeira. 1 mais 4 é igual a 5. Isso é uma afirmação também verdadeira. O que é que acontece na tabela do conectivo i quando as duas proposições são verdadeiras? A conclusão também tem que ser verdadeira. A conclusão aqui, quando a gente usa o conectivo i, a conclusão ela é verdadeira, ok? Então, isso aqui é uma conclusão verdadeira. Aí, só para confirmar, olha, você vai lá, consulta a tabela, olha aqui o conectivo i, que é a conjunção, ela tem apenas uma verdadeira, que é quando as duas são verdadeiras e o restante é falso. Bom, aí agora, voltando lá, letra B. É o se então. Se, aí, primeira afirmação, raiz cúbica de 8 é 3. Isso aqui é uma afirmação falsa. A raiz cúbica de 8 não é 3. A raiz cúbica de 8 é 2. Esta afirmação é falsa. Então, 6 dividido por 2 dá 3. Esta é uma afirmação verdadeira. O que é que acontece na tabela do se então, se a primeira é falsa e a segunda é verdadeira? Aí você vai na tabela e consulta. Se então, se a primeira é falsa
e a segunda é verdadeira, a conclusão é verdadeira. Então, isso aqui é verdade. Qual é a dica? Repare na tabela da condicional. Só existe uma conclusão falsa, que é quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Como é que você vai memorizar a tabela do C, então? Só existe uma falsa, que é quando aqui, ó, dica, Vera Fischer é fenomenal. A tabela do C, então, só tem uma conclusão falsa. Quando a primeira é verdadeira, a segunda é falsa, então a conclusão vai ser falsa. Memoriza como? Vera Fischer é fenomenal. Vera de verdadeiro, Fischer de falso, fenomenal de falso. Certa tabela do C, então, só existe uma conclusão falsa, que é no Vera Fischer é fenomenal. O resto é verdadeiro. Portanto, a letra B, a conclusão é verdadeira. Tá? E tem que respeitar a ordem das proposições, ok? Cuidado para não misturar, e tem que ser na ordem em que aparece. Letra C. Letra C, nós temos o conectivo ou. Ou 3 menos 2 menos 1 é 2. Isto aqui é uma afirmação verdadeira. Ou 5 mais 2 é 8. Isso aqui é uma afirmação falsa. Aí você vai lá e consulta a tabela do conectivo ou. O que é que está acontecendo na tabela do ou quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa? Ó, o ou é a disjunção exclusiva. Quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa, a conclusão é verdadeiro. A primeira afirmação é verdade, a segunda afirmação é falsa, então a conclusão é verdadeiro. Portanto, a letra C, nós concluímos que é verdadeiro. Letra D. Se 7 menos 2 é 5, ó, verdadeiro, então 5 mais 1 é 7. 5 mais 1 é 7? Não, então esta é a afirmação falsa. E aí recai exatamente naquela regrinha do Vera Fischer é fenomenal. Então a conclusão aqui é falsa. E é isso que ele está querendo. Ele quer aquela que tem valor lógico falso. E o que tem valor lógico falso é a letra D. Vamos analisar a letra E. 3 ao quadrado é igual a 9. Então, isso é verdadeiro. Qual é a outra afirmação? Raiz cúbica de 8 é 2. Então, esta também é verdadeira. No se e somente se, acontece o que quando as duas afirmações são verdadeiras? Olha, o se e somente se, quando as duas são verdadeiras, ela é verdadeira. A conclusão é verdadeira. Vocês reparem que tem uma certa linha de raciocínio nessas montagens da tabela para vocês memorizarem. Se você memorizar uma, as outras são bem parecidas. Repara que o ou ela é o contrário do se somente se. Ó, no ou e a tabela do se somente se, elas são trocadas. Tá? Então, vocês vão fazendo aí a listinha de vocês para memorizar essas ideias. Então, no se e somente se as duas afirmações simples são verdadeiras, a conclusão é verdadeira. Então, aqui a gente conclui que é verdade. Ok? Vamos à segunda questão. Assinale a opção verdadeira. Ele quer a opção verdadeira. Qual é aquela que tem conclusão verdade? De novo, identifique quais são os conectivos. Olha, aqui nós temos o se e somente se. Nesse aqui nós temos o se, então. Aqui nós temos o conectivo e. Aqui também o se, então. E aqui nós temos o conectivo ou. Respondendo as questões. 3 é igual a 3, verdadeiro. Se e somente se, 3 mais 4 é igual a 9. Essa é uma afirmação falsa. Quando é, o que é que acontece na tabela do se e somente se a primeira é falsa, ou melhor, se a primeira é verdadeira e a segunda é falsa? Se a primeira é verdadeira e a segunda é falsa, então a conclusão é, ó, a primeira é verdadeira e a segunda é falsa, a conclusão é falsa. Então, lá no se e somente se, esta conclusão aqui é falsa. Tá? Então, concluímos que isso aqui é falso. Agora, a letra B. 3 é igual a 3, ok. 3 mais 4 é igual a 9, não. Então, aqui ó, entra a regrinha do se do Vera Fischer é fenomenal. A conclusão vai ser falsa. Letra C é o conectivo I.
3 é igual a 4? Não, então essa afirmação é falsa. 3 mais 4 é igual a 9? Não. A tabela do conectivo I, a tabela da conjunção, só tem uma verdade, quando todas são verdadeiras. Portanto, a conclusão aqui é falsa. Letra D. 3 é igual a 4? Não. 3 mais 4 é igual a 9? Também não. E repara, é o se então. O se então só tem uma falsa, que é quando acontece o que acontece na letra B. O restante é verdadeiro. Na tabela do se então, só existe uma falsa, que é o Vera Fischer fenomenal. A primeira é verdadeira, a segunda é falsa, então a conclusão é falsa. Como ele está pedindo a conclusão verdadeira, achamos a resposta letra D. Vamos analisar só a letra E. 3 é igual a 4? Não, então isso aqui é falso. 3 mais 4 é igual a 9? Também não. Na tabela do conectivo OU, o que é que acontece quando as duas são falsas? Quando as duas são falsas, a conclusão é falsa. Ok? Quando os dois são falsos, a conclusão é falsa. Olha aqui a tabela do OU. Ó, a tabela do OU só tem um falso, o resto tudo é verdadeiro. Veja que a tabela do I e a tabela do OU são parecidas, né? São trocadas. Veja, enquanto no I só tem uma verdade, que é a primeira, no OU só tem uma falsa, que é a última. Quando as duas são falsas, a conclusão é falsa. Essa é a tabela do conectivo OU. Bom, então a resposta dessa questão é letra D. Memorizem essas tabelas. Estudem essas tabelas. Identifiquem os conectivos. Vejam quais são as proposições que estão separadas pelos conectivos. E com isso vocês conseguirão resolver muitas questões.